Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Olá, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara nessa nossa queridíssima bodega no sertão, não é, linda? Só tem gente simpática nessa... Não é, não? É ou não é? É sim. É sim, só tem gente simpática aqui. Quem disse que eu quero água? Foi? As duas. As duas. Para mim não, para mim é outro. Mas vamos lá, nós estamos no ar, vamos lá que atrás vem gente. Olha, gente, é o seguinte, Tenório faz um bem danado a gente. Agora, duas Tenório, além de tudo, meu Deus do céu. Uma se chama Vanessa, outra se chama Fátima. Uma se chama Fátima, outra se chama Vanessa. Todas duas têm um inglês na vida delas. Na vida delas. Puxa vida, esse programa vai ser bom. Estou tendo uma honra enorme de receber Fátima Tenório e Vanessa Tenório, titulares do System. Tudo bem, Fátima? Tudo ótimo. Melhor ainda ao seu lado, Geraldo. Bom é um foi prazer. você cumprir a promessa de vir. Com certeza. E trazendo de braço dado a Vanessa. A minha irmã e parceira há muitos anos. Que coisa boa, há mais né? de 30 anos e de nascimento, os 52 que eu tenho. Vocês não precisam contar isso para ninguém. Tudo bem, Vanessa? Tudo ótimo. Como vai você? Tudo Prazer muito enorme bem. receber Prazer você. todo meu. Coisa boa, não é? Excelente estar aqui com você, poder falar um pouco do que a gente faz. Exatamente. Né? O que vocês fazem? O que a gente faz há Que pergunta de 30, supetão, há hein? 40 anos. Há 40 anos. Eu comecei a dar aula de inglês com 13. Que coisa linda, foi mesmo. E aí, faz muito tempo que a gente faz isso e o bom é que a gente faz porque ama o que faz. Claro, né? o inglês está no sangue. Está no sangue. Não tá? Tá, Vocês, tá. se não me engano, vocês começaram fazendo as famosas excursões para a Disney, foi? As excursões já foram uma consequência do ensino e dos cursos que a gente sempre teve Certo, aqui. certo. Né? Então, nós abrimos a System aqui em 1985, né? Uma unidade, depois logo a segunda, e aí a gente foi expandindo. Mas começou aqui, em Mas Maceió. começou em Maceió, Muito a empresa é alagoaníssima. Perfeito. Né? E nós somos baianas, porque meu pai estava a serviço. Você está mexendo comigo, vocês são baianas. Mas de Eu pai tenho alagoano. 4 filhos baianos, Olha aí. morei na Bahia. Maravilha. Aí que a gente ganhou a energia, tomou água de São Francisco. Mais do que isso, eu fui presidente de uma fábrica de cerveja na Bahia. Então, Que pronto. combinação! Não é? A água perfeita do Rio. Água perfeita. Primeiro patrocinador de um trio elétrico, olha só. Olha que espetáculo. A Bahia está no, A né? Bahia tá no sangue. Tá no sangue. Apesar de eu ser carioca, viu? Mas tá no sangue. Então, e aí nascemos na Bahia, mas meu pai é alagoano e sempre prestando serviço a empresas pernambucanas, também Secretaria do Estado de Agricultura da Paraíba, e ele depois foi da Embrapa, e aí começamos a girar o mundo. Muito bom. Porque ele é pesquisador e a gente estudou pelo Brasil inteiro, né? Muito Deu aula bom. de inglês também. Muito bem. Mas aí em 85 a gente teve a oportunidade de se fixar em Maceió. E aí aqui a ideia da gente ter a escola, porque gostava de dar aula e adorava mexer com metodologia, até que hoje a gente desenvolve metodologias. Perfeitamente, é um dos ao papéis contrário. mais importantes Agora, da gente. o que eu acho muito interessante, eu gostaria de fazer essa pergunta, quase que de cunho pessoal, como duas irmãs se aliam ao próprio negócio e se dão tão bem como vocês duas. Me conta. Me conta, Vanessa, qual é o segredo? Eu só vou dizer uma frase do meu pai. O segredo deve que ser ele amor. dizia, não tenha dúvida, é a base de tudo. Não é? É essa a engrenagem. Não é, né? não é, Vanessa? E meu pai dizia que era um fenômeno.
Era o Do pai, fenômeno. né? Palavra do pai. Talvez seja esse mesmo o fenômeno, né? A gente tem a Acho lindo coincidência, isso, lindo. coincidência de irmãs, ainda com a outra coincidência, que é o dia do aniversário, que é o mesmo. É o mesmo é o dia? mesmo. Um ano de diferença, É mesmo mesmo? Que dia. coisa linda. Qual é o dia que é pra gente comemorar? 29 de abril. Olha aí, 29 de abril. Tá junto da minha Vanessa, que é 20 de abril, Tá viu? vendo? É. Só coincidências tô ótimas dizendo a hoje. você, as Vanessas são danadas. São danadas, são Então, e verdade. aí, desde pequenas, nós gostávamos de brincar, de dar aula. Certo. E era muito divertido, porque a gente fazia de conta que dava aula, chamava os alunos eram nada, né? Aham. Então era o ar. Eram E era um virtuais. faz de conta mesmo. Faz de conta, Faz de que coisa conta linda. mesmo, é. Desde pequenininho. Minha mãe acho que não gostava muito quando a gente pegava os livros da estante e fazia de conta que eram cadernos de alunos e riscava. Que Certo, beleza. errado, Mas como o inglês entrou na vida de vocês? Como foi? Isso é uma coisa interessante, É. porque a minha mãe, desde cedo, quando tínhamos 7, 8 anos de idade, naquela época isso não era comum, ela quis que nós estudássemos línguas, porque o sonho dela é que Perfeito. nós fôssemos diplomatas. Muito bem, muito bem. E era um sonho da época mesmo, de muita gente. Isso. E aí ela fez com que nos colocou na aula de inglês e daí parece que despertou, havia certamente uma semente nossa própria, né? E aí foi assim, acoplou a vontade dela a talvez a nossa habilidade natural, né? A habilidade natural que você se refere era para ensinar ou já era especificamente para línguas? Ambos. Para ambos. Ambos. Muito bom isso. É. Então, quer dizer, vocês começaram a fazer isso quando chegaram na parte profissional mesmo, mas já faziam com amor. Já. Não é isso? Já. Sim, o amor já estava ali, né, pela Impregnado. língua, impregnado. Então, aprendendo a língua e a vontade, o que tinha na veia de dar aula, né, juntava. Quando a gente viu que gostava do inglês, falar inglês e dar aula, pronto. Que coisa Então, boa. juntou né? isso da infância, já ficou Muito na bem, cabeça. muito bem. E o System nasceu quando e como? Foi 1985, como você falou. Isso. Mas ele nasceu como? Da necessidade de ter uma empresa? Também, a necessidade. Nós gostaríamos de ter uma empresa, já era também um sonho, de ter essa veia empresarial. Certo. Né? E aqui a gente encontrou espaço em Maceió. Então começamos com uma pesquisa aqui no bairro da Ponta Verde, Muito bem. que tinha uma carência enorme de escolas de línguas. Né? E aí a gente viu que existia um público. Né? E começamos a mostrar o nosso método. Muito bem. E aí o público foi Bom, se chegando, agora começou. chegou mais ou menos onde eu queria. Sim. O nosso método. O método é específico de vocês? O método é específico nosso. Bom, e onde é que está o segredo? Não, o segredo não. O segredo não. Olha, segredo não, que eu não sou baú. Eu não sou baú A para gente guardar fala segredo. no segredo, só não diz o segredo, Só não né? diz o segredo. Mas onde é que está a perspicácia da coisa, a inteligência de fazer alguma coisa que fosse realmente diferenciada no mercado? Olha, bom, a coisa diferenciada está em sensibilizar o aluno primeiro para ele gostar. Claro. Então, primeiro nós começamos com o método para adolescentes e adultos, e isso a gente sensibilizou muita gente, e hoje uma das nossas fortalezas é o método para criança. Muito bem. Que aí a ideia é o quê? É ensinar a criança com a bagagem que ela já tem, torná-la bilíngue da forma mais profissional possível, Certo. porque o profissional que lida com a criança vai falar inglês e vai falar inglês na disciplina que o aluno entende. Então é uma interdisciplinaridade que existe. Muito bem. Eles vão aprender inglês através da matemática, de ciências, de geografia, de culinária, Muito de bom. esportes, de educação física, então de artes. Então, através disso, a gente tem a disciplina, a matéria escolar, digamos assim, e o professor, então, desenvolve, porque a criança tem o E conhecimento. só fala inglês E com a só criança. fala inglês com Isso é de criança. uma importância fundamental, não é, Vanessa? Fundamental. E assim, é fundamental e funciona por causa do princípio do método, que não é que a criança aprenda conscientemente como funciona uma língua. Não é isso. Não. É que ela absorva o idioma como se fosse a primeira língua dela e construa Muito o importante. a sua própria linguagem.
essa construção, a princípio não é uma construção perfeita, como na nossa primeira língua, ela vai produzindo com aquilo que ficou do que ela absorveu e não foi de uma maneira, como eu falei, consciente. Então, o professor não ensina como falar, ele usa a língua. Ele usa a língua. Vai usando. E ela automaticamente, ela vai absorvendo. em busca Isso. da resposta. Em busca da Então, ela está resposta. processando, ouvindo, entende daquele assunto e vai atrás de responder. Como então, é esse aluno que chega e esse aluno que Que um sai. ano depois já está lá com vocês? Como é esse aluno? Ele toma um susto no princípio? eles, A princípio, como eles são crianças, É, claro. o que a gente faz para atraí-lo? Primeiro, as aulas são extremamente lúdicas. Perfeito. Segundo, há propostas de tarefas, as tarefas que eles têm que fazer, que são o que a gente chama em inglês de tasks. Essas tarefas, elas são bem alinhadas ao mundo mundo dele, conhecimento. Muito bom. naquela área de conhecimento. Muito bom, muito então, bom. digamos, os alunos eles são colocados em sala por faixa etária, por idade. Certo. Então, e não pelo conhecimento linguístico. Não é isso que nos interessa. Ok. Então, ele vai fazer tarefas, por exemplo, de matemática, ou de geografia, ou de história, de acordo com a idade, com a série que ele está no colégio. Perfeito. Em inglês, tarefas gostosas de fazer, as mais concretas possíveis, usando o inglês o tempo inteiro. E usando o inglês que eles já absorveram. Estão Ou que absorvendo. estão absorvendo. estão absorvendo e construindo. Estão Muito construindo. bem. Em que momento desse tipo, desse método de ensino, começa a ser exigido do aluno, é passado para esse aluno, a questão, por exemplo, da gramática? Pronto. A gramática, a gente, em momento algum, desde o início, a gente dá atenção a ela como o ensino da língua. Então, é o que Vanessa falou, ensinar o inglês pela gramática. Não. Ela vem depois que o aluno já tem uma conscientização do que é a língua, ele já tem todo um mapa. Já se comunica. Ele já se comunica, inclusive. bem. Então, ele vai aí agora observar o que é que ele pode melhorar, Claro. onde ele erra, de que forma. Então, a gente entra Muito com a bem. gramática. Por exemplo, existem determinadas coisas no inglês, como os casos possessivos, como a Isso. inversão de palavras. Isso, na adjetivos, pergunta. substantivos, Essa que, né, uma palavra que, auxiliares. se não for bem empregada, ela funciona com o verbo completamente diferente, Isso, não é? isso aí. Então, isso tudo, como chega a ele? Ele criança, eu estou adorando essa história da criança, meu Deus. Eles próprios, o professor vai chamando a atenção do erro. Muito bem. Mas não é chamando a atenção, olha, você errou. Ele vai subliminarmente. Substituindo. Isso, substituindo, e o aluno vai percebendo. Ele Muito vai, bom. como a mamãe faz com o seu filhinho Perfeito, aqui no perfeito. português. Então, ele não está nem percebendo que ele está sendo corrigido. Certo. Então, a professora, de uma forma muito mágica, bom. que ela faz treinamentos, ou seja, uma formação Claro. para aprender essas técnicas, então ela vai ali sutilmente e ele vai entendendo que ele não pode praticar aquele erro. Eu vou até os nossos comerciais, triste, porque tem que dar uma parada, porque tá bom demais, entendeu? Mas eu volto já já. E eu já volto deixando uma pergunta exatamente sobre essa questão dessa criança que está sendo formada, e você falou que os professores têm uma metodologia já capaz de interagir com ela. Exatamente. Essa metodologia é a criação de vocês, a dos professores. Vamos lá nos nossos comerciais, lembrando a vocês do Live Steel Frame, que é a estrutura de aço leve e que hoje é um grande sucesso nas construções civis no sul do país. E está chegando aqui, viu? E, sobretudo, está chegando também no serviço público, na construção das UPAs, por exemplo. Uma construção limpa, com 50% a menos de tempo e com 10% a menos no custo. Isso pode acontecer, viu? Não pense que não pode acontecer, não, porque pode. É só o gestor ser aquele gestor decente, honesto, né? Que a gente torce tanto para que aconteça, não é? Pois é. Ao Gás Conforto, que é a loja que não vende nada mais, ensina você para que serve o gás encanado ali na Passeio Estela Maris. Vai lá, não custa nada. Ecoprime é a outra que lava o seu carro com meio litro de água. Ele entrega o carro perfeito. Deputado Zelage, logo depois do Palácio. Parece uma loja de venda de carro de luxo. Não é. É para lavar seu carro.
O buffet Taça de Cristal, 10 anos em Arapiraca, 1 ano e pouco já aqui em Maceió. Nosso parceiro no Almoçando com a Notícia, que ó, primeira sem segunda, está crescendo que vocês não podem imaginar. A Bodega do Sertão, que todo mundo já conhece, a gente entra e pensa que está no sertão, não é? E o Filé do Zezé, semana sim, semana não, fazendo o bate-papo com o Geraldo Câmara. Voltamos já. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Voltamos, gente, ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, recebendo Vanessa e Fátima Tenório. Mas para uma não ficar com ciúme da outra, a gente também diz recebendo Fátima e Vanessa Tenório. Tá bem assim? Pois é. Tá bem assim? Fantástico, Tá ótimo. Eu deixei uma pergunta no ar, não foi, Fátima? Foi. Que foi essa questão da metodologia que os professores empregam junto aos alunos. Isso. Eles não chegam lá para ensinar com uma metodologia própria sem passar pelo crivo de vocês. De jeito nenhum. Não. De Muito jeito bem. nenhum. Então conta pra gente. Vanessa pode É uma contar. outra escola. Outra escola. É outra Exatamente. escola. É outra escola. É uma escola de formação Exatamente. de professores, e hoje os nossos alunos saem dessa metodologia, entram nessa formação também e já são professores. Ah, que Também. beleza. Então a gente já está lá com Já reciclando. Já está, exato. Que coisa maravilhosa, hein, Vanessa? É, e são os melhores. São aqueles que estudaram na metodologia e depois vêm a ser Sabe o professores. que eu acho sensacional? Isso que você acabou de dizer. As pessoas têm que ter coragem de dizer são os melhores. O que nós fazemos é o melhor. É isso aí. Não é? Nós não temos nenhum problema com isso. Graças a Deus. Isso me lembra sempre, de vez em quando eu conto esse caso, e vocês conhecem Hertz, né, nos Estados Unidos, Sim. e a Aves. A Aves. A Aves era a segunda e a Hertz a primeira, né? E o Isso. grande slogan dela qual foi? Quem não for a maior tem que ser a melhor. Pronto. Então é isso mesmo. Quer saber? Podemos não, não eu ser vou os botar a maiores, maior mas- escola de inglês daqui, a melhor é o system. É a melhor. Não é? É. Isso. Isso mesmo. A coisa Bom, não agora é me quantidade, contem é uma qualidade. coisa. Eu fico profundamente irritado quando abro as redes sociais e vejo ofertas de todo tipo para que o cidadão, a cidadã, o menino, a menina, sei lá, aprenda inglês correndo em 1 mês. Em 3 meses você está falando tudo, você vai falar fluente, mas isso, mas... Me conta, como é que isso entra para vocês, hein? Bem, eu gosto de recorrer à matemática para falar sobre isso, né? Então, falar sobre quantas horas se leva para aprender um idioma. Perfeito. Partindo do zero, vamos fazer uma comparação com uma espécie de imersão completa no país onde a língua é falada. Ok. Nós temos 24 horas no dia, mas nós só ficamos acordados, né? Ou as horas úteis, no máximo, giram em torno talvez de 12 horas. Ok. 12, 14 horas úteis. Então, se nós formos para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, país da língua inglesa, e nos expusermos a língua de uma maneira produtiva. Claro.
produtiva. Então, não vamos falar em inglês, porque inglês é muito comum e a gente se confunde. Perfeito. Né? Porque inglês a gente já sabe muita coisa. Por menos, a gente está exposto ao inglês toda hora. certeza. Né? Vamos falar em japonês. Vamos dizer que alguém quer aprender japonês. É possível ir para o Japão, estudar durante 10 horas, estudar com um professor, ensinando 10 horas, saiu, fala japonês. E em um mês falar. Então, Eu não acredito. é assim, pode ser que haja uma exceção no mundo de alguém que já fala vários idiomas e mais um é só um passo a mais. Perfeito. Mas a pessoa normal, a pessoa que está lá naquela curva de normalidade, ela não vai aprender Claro que não. um idioma com poucas horas de estudo ou com poucas horas de E exposição. muito menos para sair professor como sai da sua. Muito menos. Não é? Muito Qual é o menos. tempo de duração do curso? Ou tem vários cursos diferentes? Tem cursos diferentes. Tem diferentes, mas para criança, que é essa metodologia que está no Brasil inteiro, Perfeito. em mais de 55 colégios, essa a gente tem uma formação de 40 horas, Muito pelo bem. menos, né? Professor? Do não, ele está professor. perguntando o Não, eu aluno. tô falando do aluno. Curso O do aluno. Bom, aí a gente começa com crianças a partir de 2 anos de idade e ele sai geralmente com 13, 14 anos, mas ele sai bilíngue mesmo. Ele sai com um falando domínio mesmo. Falando bem, a maravilhoso. Ou ponto seja, de ele dar sai A aula. ponto de dar aula. Pensando na língua. Ele sai Isso. pensando. Sonhando. Que é o na grande língua. sonho. Sonhando, é o grande- pensando. Pois É é, o isso. grande... Porque o A que a grande gente. busca, né? Exato. E o que a gente tem que fazer com a língua é isso. É dar as ferramentas para o aluno para ele traçar isso, ele mesmo montar o menu dele, ele mesmo escolher o que ele quer. Ele tem a linguagem própria, né? Você é um especialista em linguagem, sabe que cada um tem sua forma de expressão e você não pode colocar dentro de um quadrado. Você De jeito vai algum. falar assim, não, é Não, o meu, claro que não. é minha personalidade, é meu jeito. Claro. Então a gente tem que fornecer o Aí, veja bem, vocês tocam num assunto muito interessante, que é a vergonha de falar. Ela é ou não é impeditiva? É É impeditiva. É esse o empecilho principal do adulto. Exatamente. Existe aquela frase do papagaio velho não fala? Não é verdade. Papagaio pode ser gente, não. É verdade, é verdade. Então o cérebro continua funcionando. A neurociência está provando cada vez mais isso. Há muitas pesquisas, né? E, na verdade, os impedimentos, eles são quase que só psicológicos. Não tenho O adulto dúvida. tem inúmeras barreiras que ele mesmo se impõe. Tem né? que ter coragem. Tem. Isso. Tem que acreditar que pode, Exatamente, primeira coisa. é. Né? Então, se É. você já vai dizendo, papagaio velho não fala, não vai falar É mesmo. verdade. coragem e não ter vergonha. Eu fiz um ano de televisão, de programa de televisão meu próprio, em Buenos Aires. E as pessoas me perguntavam, se você é maluco, você vai fazer um programa de televisão em Buenos Aires em espanhol? Não vou, qual é o problema? Eu vou. Perfeito. Agora, eu tenho uma facilidade muito grande de ouvido, Sim. e aí o que acontece? Quando eu chego em Buenos Aires, eu estou falando o espanhol de Buenos Aires. Isso. Eu Absorve na hora. fiquei 2 meses no México e o mexicano me perguntava, na época um bigodão preto, me perguntava se eu era mexicano. É, Porque eu estava falando com espanhol. o acento, Isso, com a pronúncia a do... pronúncia do Deu para do perceber mexicano. no seu primeiro system. Quando você falou system, já deu para perceber que o seu ouvido é bom. É, que tem a Bom, tendência Você de era então bom de agora me linguagem. conta uma coisa, quantos systems nós temos no Brasil hoje? Ou em Alagoas, como é a história de Bom. vocês, como é o organograma? Como é? Nós duas estamos na liderança, né, Claro. da System. System, Escola de Línguas, tem 3 aqui em Maceió. Perfeito. Então tem uma na Ponta Verde e uma na Gruta. Aliás, na Ponta Verde tem 2, porque tem a parte da unidade infantil, para Certo. crianças de 2 a 6 anos, né? E tem a metodologia Systemic, que Perfeitamente. é essa para criança, que está Isso. em mais de 55 colégios, como eu falei, pelo Brasil É inteiro. franchise, 18 franchise. estados. Não é é. franchising. Não. É uma licença de uso que os colégios têm para implantar. E algumas escolas de línguas também. Uhum. Né? Mas é principalmente um sistema bilíngue para colégios. Muito bem, mas que se ele só pode aplicar se vier para cá se formar, né? Ah, tem que. Nós a mandamos- gente vai também. nós Mandam para lá. É. Muito bom. Uma Mas, formação, é. não só uma formação inicial consistente, quanto o acompanhamento disso. Bom,
A organização System, ela tem o inglês e tem mais espanhol e francês, é isso? Não. Tem, Não, já bom, tivemos. espanhol, francês tem sob encomenda, sob medida. Tá, tudo bem. Tá? Se chegar lá... Mas basicamente é o inglês. Mas é o inglês, né? Dentro do nosso grupo tem a agência de turismo, a System Tours, Sim, né? Que é mais especializada, Voltado. voltada para a educação no exterior. muito bem. Né? Que temos um curso... Já casado com o que vocês fazem casado, aqui. então tem um curso de imersão, Muito bem. tanto para adolescentes como para adultos, que sai 2 ou 3 vezes ao ano, vai começar agora para adultos. E adolescentes a gente já faz há mais de 25 anos. Todo janeiro a gente está lá com eles, falando inglês de 8 da manhã até 1 da tarde e aproveitando todo o cenário que a gente tem lá, né? E agora, lá mesmo, nos Estados Unidos, a gente abriu Eu ia lhe outra. perguntar isso agora. Eu ia deixar de perguntar. Eu estou de curiosidade aqui. Então, e lá E lá temos como é? a metodologia que os americanos estão sendo treinados conosco também. Então, os americanos, dentro dessa metodologia, desse jeitinho aí para criança, né? Então, a metodologia que entram assuntos, então o próprio adulto vai conversar Que sobre o beleza. assunto de seu interesse, né? E os professores vão aprender a dar aula assim. Há 200 Né? anos atrás diziam que o que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil. Pois é. Nesse caso é o contrário. O que é bom para o Brasil é bom para os Estados Unidos. Com e nós estamos aqui certeza. para ensinar, viu? Não é para... Não é não? Com certeza, Estamos- a gente está levando muitos alunos para eles. Então, o país que não agradecer a visita de um bocado de Bom, brasileirinho mas lá... aí a gente fica na dúvida agora, porque agora é Donald Trump, né? Agora, Donald Trump é... Agora a gente fica meio... A gente né? fica... faz por aqui também. Mas eu tenho uma filha que mora em Orlando, né? Sim, Há 10 sim. anos ela mora lá. Maravilha. Aí ela conversando comigo essa semana, eu disse, e aí minha filha, como é que tá aí o doidão? Ela disse, meu pai, não dê bola pra isso não, meu pai. Ele é doido varrido, o vice-presidente é mais doido do que ele, mas ninguém dá bola porque ele diz. Entra Com por um certeza. ouvido do americano e sai Não pelo tem outro. como ouvir aquilo, é verdade. Não é verdade? É. É uma nova fase. Uma nova fase É. estamos. Me diga uma coisa, principalmente para o adulto, vocês entram, por exemplo, na fase da discussão de problemas nacionais, internacionais, etc., para ativar a linguagem Depende do nível do adulto. do nível do aluno. Se o nível nível linguístico, né? linguístico, É, depende do nível é. linguístico, claro. Ok. Porque se ele é muito iniciante, não. Então a gente não Perfeito, pode, não até porque pode, ele é. não vai ter recurso para isso. Exatamente. Né? Mas os que já têm uma bagagem podem sim discutir sobre assuntos diversos, né? E faz parte também Polêmicos, faz parte da também. metodologia. É. Olha, isso. eu nunca vi um programa passar tão rápido como esse. Ele já me avisou que faltou... Mas não é brincadeira um negócio desse. Agora, é a tal história. Diz o que você quer dizer rapidinho, em 30 segundos, para ela dizer também. Senão eu vou ficar frustrado. Diga. Rapidinho. Aquilo que eu não disse, que eu não perguntei. Rapidinho. Mas você pergunta bem. E, na verdade, eu acho que a coisa mais interessante para se dizer é que quando você tem uma criança e que você pode aproveitar a oportunidade de fazer com que ela absorva o idioma, se aproprie dele sem esforço, que é o que a gente consegue fazer, Muito bom. é a melhor coisa. Muito bom. E você, qual é o recado que você dá lá? Bom, o recado é que conhecer o mundo é muito bom. Bom, Né? Então demais. faz bom demais. Então a gente, eu acho que dá. Não vá para o exterior assim sem base, porque você Exatamente. não faz o bom proveito disso. Perfeito. Né? Agora, se você for com uma bagagem legal, e a gente tem isso no Brasil, tem para ensinar É americano. verdade. Então saia com uma bagagem legal e lá então você usufrui, dá uma bela, de uma polida e tá tudo bem. E eu vou E até, volta dizer, vou falando. até dizer uma coisa. Quando você acha que fala inglês, é melhor você procurar o sistema antes de viajar, porque não fala não. Não é verdade? Se enrola todo, não tenha dúvida que se enrola. É verdade. Gente, Falando muito é outra obrigado por vocês terem vindo. Geraldo, Obrigada muito a obrigada. você. Poxa, Coisa estamos boa. super honradas e você é uma mente brilhante, maravilhosa, uma delícia de conversar. Capta. Rápido, Rápido. muito É, inteligente. Parabéns. Eu só quero dizer para vocês o seguinte, o ano que vem eu faço 80 anos, então Já pensou? antes de Eu fazer tava os vendo 80, no vou seu fazer blog. um curso de 80 Isso. anos. Perfeito, eu acho isso maravilhoso. Tá Eu tô bom? com um monte de membro de família na sua idade. A gente junta todo mundo. Junta todo mundo. Muito Ótimo, obrigado por terem Obrigada a vindo. você. Geraldo, Obrigado. obrigada. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Que delícia de programa com essas duas irmãs. Obrigado mesmo. E se Deus quiser, estaremos juntos amanhã. Ele mandou dizer que quer, viu? Quando ele manda dizer que quer, encontro marcado. Não tenha dúvida.
Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho.